Olha, vamos voltando aqui para o nosso município, para São Lugero, de 97 a 2000, Matias Weber era o prefeito de São Lugero. Você fazia parte do Legislativo, era líder do governo e nós tivemos uma CPI. Uma CPI para investigar possíveis problemas financeiros na administração geral e também no esporte. Muito se fala, até hoje, para quem acompanhou a época, de que aquela CPI nada mais foi do que uma manobra da oposição para desgastar o governo para a próxima eleição. Qual a sua visão? Você que participou efetivamente daquilo. Bom, primeiro quero deixar claro que aquele grupo de vereadores da gestão 97 a 2000, que eu fiz parte e tal, nós não tivemos nenhuma divergência pessoal. Somos amigos até hoje. As nossas divergências eram questões ideológicas político-partidárias. Eu representava uma minoria que era a situação e tínhamos uma maioria maciça da oposição, que tinha um franco objetivo. Isso é claro, era desgastar a imagem do Matias. No meu modo de ver, o Matias foi uma das figuras mais injustiçadas da história política de São Lugero. O Matias precisou governar naquele tempo com o judiciário do lado. Eram ações judiciais em cima de ações judiciais, os chamados mandados de segurança. E a Câmara de Vereadores, porque tinha uma maioria absoluta, entendia que podia estar acima do bem e do mal. Então, assim, era extremamente desgastante chegar numa segunda-feira e ir para a Câmara, porque nós vivíamos situações vexatórias, de humilhação. Eu lembro de uma certa feita, não vou citar o nome, mas eu invoquei um preceito de ordem constitucional na formação da mesa diretora, onde diz lá que deve ter a participação de todos os partidos representantes da casa, tanto quanto possível. O que significa isso juridicamente? Que se tivesse 4 vagas na Câmara e 5 partidos na casa, não dava para aumentar uma vaga, mas tinha que ter a participação. O que a oposição dizia? Olha, Ivan, fica quieto, tanto quanto possível é ter voto. E aí eles colocavam a mesa diretora, todos da oposição, nós entrávamos com a ação, derrubavam a eleição e assim, sabe? Então, umas coisas que não eram democraticamente aceitáveis. E nessa onda aí, o Matias, ele foi o grande injustiçado. O Matias podia ter feito muito mais, e ele fez bastante. O Matias pegou uma gestão, na época, que estava justamente naquele ponto de mudança da forma de governar. Nós pegamos uma época em que o transporte escolar foi implantado, até então não tinha essa obrigatoriedade. Nós pegamos uma época em que a lei de licitações estava assim, já existia, mas estava assim, não estava ainda na cultura do administrador, de como era a sua interpretação, então tinha que ter um grande esforço, aquela mudança que era de paradigma. Pegamos um momento que nós não tínhamos nada para o agricultor e fizemos um trabalho bacaníssimo, cara, muito bom. Assim, todas as comunidades estavam organizadas, nós tínhamos um conselho de desenvolvimento rural muito forte, muito atuante. Os agricultores que definiam que equipamento que eles tinham, que eles queriam, nós íamos buscar, colocar à disposição, quem gerenciava isso era o grupo. Enfim, uma série de coisas foram feitas. E, infelizmente, tinha uma oposição muito ferrenha que extravancou, não deixou o homem trabalhar. E aí veio essa CPI. Na verdade, não foi foi uma série de CPIs que tentaram deflagrar, e nenhuma chegou no final, porque todas elas vinham com vícios de legalidade. Nós entrávamos com ação e derrubávamos na justiça. E depois sobrou o quê? Sobraram ações judiciais que até hoje tramitam, e olha como o destino ele vem. Até hoje tem uma ação ainda tramitando que iniciou por conta de toda aquela denúncia feita pelo grupo de oposição, que anos mais tarde, se não me engano, na segunda eleição do Gogo, passaram a ser os inimigos políticos, amigos políticos do mesmo grupo. Só que aquilo que aconteceu no passado não se apagou.
todo o sofrimento impingido ao seu Matias, a família dele, o tapa na cara ninguém esquece. A Câmara de Vereadores teve um dia que os agricultores invadiram, no bom sentido, invadiram a casa porque a oposição na época não queria aprovar um convênio com a Ipagre. Aí deu briga, deu bate-boca, deu cuspe na cara de vereador, deu aquela, na época era outra Câmara, aquela cerquinha ali da Câmara que separava entre o plenário e a... Segundo andar? Não, quase veio abaixo. Olha, foi um tumulto. A troco do quê? Sabe? E aí depois, anos depois, quem era inimigo político virou amigo e agora? Então, e a CPI não resultou em absolutamente nada, porque o que era o alegado? O alegado é que tinha problemas de pagamento dos atletas, que jogavam bocha e alguma coisa assim. Essa foi a grande alegação. Poxa, e aí, na contramão da história, São José era conhecido como a capital da bocha. Então, quem que estava certo nessa história? O município, talvez por uma interpretação errada de legislação na época, estava fazendo um pagamento de uma forma que não era o procedimento mais adequado. Mas não existia desvio do recurso. E o problema é o desvio do recurso. O recurso estava sendo aplicado. A outra grande polêmica que teve, a aquisição do ônibus do transporte escolar, do ônibus amarelo. Aquilo foi um Deus nos acuda. O que aconteceu? Nós fomos chamados, eu era da administração, líder do governo, fomos chamados para uma reunião no Ministério Público, no início do mês de fevereiro, e foi dada a ordem que teríamos que implantar o transporte escolar e as aulas iriam começar semanas depois. E aí o que aconteceu? Foi comprado um ônibus. Esse ônibus ficou 14 anos rodando, sendo utilizado. Mas só que a oposição denunciou que houve uma suposta ilegalidade na compra, etc e tal, que o município teve prejuízo que não teve. Não teve nenhum prejuízo, porque na época os ônibus, olha só como uma história mal contada se torna uma verdade que fere o ser humano. Na época que o ônibus licitado custava, se não me engano, 33 mil reais. Desses 33 mil reais, 25 mil viriam de um convênio com o governo do estado. Ou 24, alguma coisa assim, 25, se não me engano. E o município teria que dar uma contrapartida. O município pagou 8 mil dele, e a sobra que faltava, 25 mil, até hoje o estado não mandou. Então, um ônibus que custava 33, foi comprado por 8 mil, ficou 14 anos servindo ao transporte escolar, nunca teve um acidente, e o senhor Matias passou por ruim nessa história. Se incomodando, enfim, ainda toda aquela problemática. Então, assim, depois nós vemos o mandato seguinte, e aí a gente chamava a atenção, gente, vamos ter uma gestão diferente, um pouco mais, digamos assim, responsável, porque o acusar por acusar e entrar no oba-oba é muito, muito complicado. Seria o puro jogo político, interesse político? Na época foi. A gente sabe que foi. Nós éramos amigos pessoais, assim, fora a Câmara. E era o jogo político de derrubar o Matias. E chegou no final daquela... O Matias ganhou uma eleição que nem ele imaginava que ia ganhar. Né? Era o Matias Weber e contra tudo e contra todos. Ele ganhou aquela eleição de 143 votos. Já fica contra Donilo e Danilo, né? Danilo. Exatamente. Danilo e Danilo. Salvo engano, era isso mesmo. Então, assim... E aí? E agora? E aí eles fizeram 7, se não me engano, 7 vereadores, ou 6, mas era uma maioria total. E o Matias veio para essa gestão, aí começaram a desestabilizar. O Matias chegou no final do seu governo, mesmo com toda essa problemática, com mais de 60% da aprovação. Que ele fez muito. Só que o que aconteceu? Tivemos talvez um erro de estratégia política naquela época, porque naquela época já se pregava a renovação, e aí não deixamos, essa foi a realidade. Eu participei das reuniões, não deixamos o Matias ir para a reeleição. E aí perdemos a eleição. Uma eleição que, se o Matias fosse, tinha muita convicção na época que ele teria se... Venceria com facilidade pelo trabalho que tinha, etc e tal, até porque ele estava perante a população muito vitimizado na época. As pessoas tinham dó da situação que estava ocorrendo. Bom, e aí aconteceu o que aconteceu. Aí o PP perdeu a grande oportunidade de continuar no poder naquela situação, e depois veio as eleições subsequentes, e aí o PMDB chegou
com méritos, né? Com méritos, chegou a vencer as eleições e com méritos hoje está na gestão do Volney. Não há o que se discutir quanto aos méritos administrativos. Mas se pegar a história... O passado, o erro, foi assim, ó, acho que não foi o adversário que ganhou, foi nós que perdemos. Um erro de estratégia. Orivan, naquela época também você foi presidente da Câmara. Na época, a eleição para presidente era 2 anos. Você ficou 1 ano e desistiu. O que aconteceu? Bom, isso já foi na gestão 90, na segunda, 2001, né? 2001, 2002. Começou 2001 e se estendeu até 2004. Na época, nós éramos minoria de novo, tá? Nós tínhamos, se não me engano... 4 a 5, né? 3 vereadores que faziam parte da oposição, porque aí a situação já era o seu Donilo, era o prefeito, e ele tinha 6, nós tínhamos 3 vereadores, se não me engano. E aí nós, num golpe de sorte, talvez, né, eu consegui me eleger presidente da Câmara. Ou seja, a minha oposição lá dentro votou em mim e eu me elegi presidente da Câmara com 6 votos a 3. Aí eu não vou contar qual foi o milagre, né? Isso fica dentro daquela caixinha guardadinha na caixa preta da política de São Lugero. Mas essa entre linhas aí é o motivo pelo qual você ficou um ano só? Não teve nenhum acerto nesse sentido. Não? Absolutamente, não teve nenhum acerto. É que existia um acerto do outro lado, dos outros vereadores, de quem seria o próximo presidente dentre eles. E aí, meio que no andar da história, eles andaram... eu quero, mas eu quero também, e nesse vácuo que eles pegaram, teve uma briga entre eles, uma briga no sentido de uma desavença pequena, e eu entrei nesse vácuo e consegui o apoio de mais 3 deles. Então, onde eu me elegi com 6 a 3, os nossos 3 mais os 3 deles. Mas foi isso que aconteceu. Tá? Não teve nenhum acordo, nenhum. Só que veio. O que acontece? Eu fiquei, na época, impedido de advogar, por conta... A lei não me permitia advogar por ser presidente do Legislativo. E isso começou a me causar uma série de transtornos pessoais. Olha, tinha uma audiência e eu não ia. Aí o meu cliente dizia, pô, mas eu contratei você, não foi o outro. E aí, vamos redimensionar a coisa. E nesse meio tempo surgiu, então, mais uma reviravolta no cenário político, uma possibilidade de eu ser candidato a prefeito ou a vice. E aí, dentro de toda uma conjuntura de discussão política, eu abri mão do último ano da minha gestão como presidente, o Ardelir subiu, e aí nós seguimos aquela eleição, com o seu Donilo como candidato a prefeito e a de vice, e aí levamos aquela derrota lá, que foi um marco histórico que virou todo de novo a história. É isso que eu ia te perguntar, a câmera até vai mostrar. Acho que tá certo. Seria essa aqui? Exatamente, foi esse pleito. O que tu tem a me dizer desse pleito? Era Donilo e Aurivan, um pouquinho mais gordinho, na época. Não, veja só, eu acho que foi um erro de estratégia política. De novo, eu não quero tirar os méritos de quem ganhou, mas acho que foi muito mais derrota nossa do que vitória dos adversários. Porque vamos pegar o cenário político da época. Era o seu Donilo, já na 4ª eleição, ele ia para a 4ª eleição, se elegesse, seria o prefeito com mais, aliás, a pessoa, né, com mais número de mandatos de prefeito na história de Santa Catarina, na época. Hoje não sei como é que está isso. Então ele vinha de uma situação favorável a ele. Quem não conhece Donilo de la Justina, né? É um homem extremamente carismático, uma população, de um coração gigante que atendia a Deus e o mundo, uma bondade extrema, né? Então, queira ou não, era o cara. E o Aurivan vinha era um político emergente, estava numa crescente. Foi vereador, depois foi o vereador mais votado, foi presidente da Câmara, participava ativamente de tudo, né? Então, nós tínhamos dados de pesquisa na mão. Nós tínhamos dados de pesquisa na mão. Então, assim, a conjuntura era favorável nesse sentido. Agora, por outro lado, tínhamos um problema que nós não avaliamos, de que nós passamos 3 anos, exatamente, sendo a oposição ferrenha ao seu Donilo. E quem era a oposição extrema? Era eu, que era a voz ativa.
dentro da Câmara naquela época. Aí quando nós lançamos a nossa candidatura, veio o céu e o inferno contra nós. A rejeição por serem rivais e estar juntos. E foi utilizado, acho que o adversário utilizou de uma estratégia interessantíssima, né? Colocou 2 nomes leves. E olha a história, 2 nomes que não tinham história política no município. Na época, Gogo e Dimas. O Gogo tinha sido candidato do PP na eleição anterior, perdeu, saiu do PP, foi para o PMDB. E o Dimas nunca tinha sido político, nada, né? Então, assim, veio uma onda renovatória, por outro lado, a população descontente, e o descontentamento, assim, ficou visível nos primeiros 30 dias de campanha. A coisa não andava. Se eu chegasse numa casa, pedir votos com o seu Donilo, tinha casa que não me aceitava porque eu era contra o Donilo até então. E quando ia no meu eleitor, o meu eleitor não me aceitava porque o Donilo estava junto. Então, foi um negócio, nós tínhamos que, no fim, começar a andar sozinhos, para ver se conseguia diminuir o impacto. E assim, na época também, o próprio PP, o nosso partido, o diretório do nosso partido se revoltou com a situação. Eu nunca vou esquecer, assim, no dia da eleição, eu cheguei, abro as portas da minha casa, a grande maioria de militantes ativos do PP, que eram eu era vice, né, era da cabeça de chapa, estavam com a camisa do adversário do PMDB. Então, assim, e a estratégia que o adversário utilizou foi muito bem articulada. Enfim, aí ganharam a eleição e mudaram a história. Mudaram a história política de São Ludgero. Na época era para ser outra conjuntura. E aí teve um pouco de teimosia, etc. E a teimosia tem um custo. A conjuntura que se desenhava na época, que ficou assim até os 40 do segundo tempo, depois teve uma reviravolta que eu até hoje não entendo porquê, estava meio que definido que era o Gogo e o Frido. E a coisa ia ficar meio que quase que candidatura única. Aí nos 45 teve uma reviravolta, não sei por que razão. Eu não era candidato a nada, tinha uma definição, não era candidato a nada, e num domingo fui chamado para uma reunião, foi na casa do seu João Borges, aqui na rua de cima ou na outra, e lá estava toda a cúpula do PFL da época, do PSDB e do PP, e vamos ter candidatura, e aí a gente acabou entrando naquele clima que assim vai dar. Tanto que no começo, Bena, as pessoas faziam apostas assim, que a nossa eleição era de 4-1. Pegando o cenário que estava montado naquela oportunidade, os 3 maiores partidos do município, as maiores lideranças concentradas naquela bandeira, né, contra, digamos assim, 2 candidatos. E contra 2 candidatos excelentes pessoas, mas que não tinham tradição política pessoal. Mas contra um PMDB também que não tinha ganhado asas até então. Até então, não, exatamente. Então, acho que esse erro de alguns líderes nossos de menosprezar a força do adversário, e a população, ela fez uma leitura. Peraí, vocês eram inimigos, esses 2 agora estão juntos, o que está acontecendo? E aliado a outros fatores, aí levamos aquela surra eleitoral lá, que até hoje eu tenho dor nas costas por conta disso. Até hoje não esquece. Aurivan, hoje, Aurivan Marques Simeonato, tem pretensões políticas ou encerrou por aqui? Vamos ficar só no jurídico mesmo? Bena, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho pretensões políticas, sim. Em 2020, salvo aconteça algo que mude um pouco a trajetória, mas em 2020 eu vou estar colocando meu nome à apreciação das urnas e da população de São Ludgero. Em São Ludgero? Em São Ludgero. Por qual partido? Bom, aí é uma reserva de momento, tá? Mas em breve todos saberão, vai ser divulgado, tá com alguns convites, né, algumas discussões de como vai ser. Claro, eu tenho uma bandeira prioritária aqui no município, que é o PP, onde eu nasci, onde eu me criei, onde me tornei uma liderança política, onde eu cheguei aos espaços que cheguei. Então, claro, eu tenho essa predileção, tenho esse tributo que eu devo ao PP. Mas não se descarta a possibilidade de ingresso em um outro partido. Mas 2020 eu tenho convicção plena de que vou estar... Teremos Aurivan mais uma vez no pleito? Teremos. Eu quero passar por isso novamente. Acho que eu não amadureci muito politicamente. Eu fui quase secretário de Agricultura, na época aqui era um secretário informal, era de fato,
tenho essa experiência na gestão. Eu fui secretário de saúde em Orleans, onde o município de Orleans o Fundo Municipal de Saúde de Orleans é um gigante. É uma prefeitura dentro de uma prefeitura. Eu tive muito sucesso lá, a população tem dito isso todo dia que eu saio na rua. Nesse período eu trabalhei com assessoria de Câmara de Vereadores, fui vereador 2 mandatos, a gestão da Unibave enquanto coordenador foi uma gestão extremamente profícua. Tudo que tinha para ganhar a gente ganhou. Nós ficamos diversos anos com o curso mais aprovando no exame da OAB em Santa Catarina. Nós chegamos, eu não lembro o ano agora, 12º lugar em aprovações no circuito nacional, no universo de 1.244 cursos de Direito. Dá para dizer que foi uma gestão 100%. Nós atingimos 2 ENADs seguidos, a nota mais alta do estado de Santa Catarina. A nossa nota de reconhecimento, a avaliação do MEC foi a mais alta dentre os cursos do Brasil. E aí depois, em 2015, veio o coroamento, assim, que é a Copa do Mundo do curso de Direito. Nós ganhamos da OAB Nacional o selo OAB de qualidade. Então, assim, tive uma gestão muito positiva lá, que me amadureceu bastante quanto gestor. Estou atuando como procurador de município, como assessor direto de prefeito, já foi para o 5º prefeito. Então, assim, eu tenho uma bagagem técnica e política muito positiva e eu queria colocar isso à disposição, vou colocar isso à disposição de São Lugero, tenho certeza disso. Ivan, por falar em administração de São Lugero, em legislativo, que você pretende voltar, como você vê hoje a situação política do município? Bom, tu falou no legislativo, eu não disse onde eu quero voltar. Então você quer voltar, mas... Quero voltar. Não tá, na minha cabeça aqui era legislativo. Mas não, você está se colocando à disposição independente para qual cargo? Nós temos 2 anos para trabalhar isso, para reconstruir algumas situações que se descontinuaram, porque em razão de eu ter assumido a coordenação do curso de Direito, eu fui morar em Orleans, me exigia, a coordenação alimentar de noite, certo? E agora eu me afastei de lá depois de 11 anos, bastante cansado, né? E também já não tenho mais 18 anos, né, para trabalhar 3 turnos. Então, me afastei já há 2 anos, continuo dando aula no curso de Direito. E aí, estou aqui advogando diariamente aqui em São Lugero. E aí, a gente começa a reconstruir. Vão ser algumas reuniões políticas aí semana que vem, na outra, e a gente acaba... fui cortar o cabelo hoje, já me encontrei com... Oi, Ivan, estás vivo? Que bom, sabe tal? Na rua, volta. Assim, tem muitas pessoas que não gostam de mim, mas... Eu tive aprovação de quase 8% da população, quando foi no meu último mandato. Então, mas, isso é uma tendência de todo mundo se coloca de uma forma visível na sociedade, né? Ter aprovação e ter rejeição. Claro. Isso faz parte principalmente na política. Claro, quem se expõe a essa condição de pessoa pública, ela está fadada a erros e acertos. E aí as decisões que tu toma, agrada a uns, desagrada a outros. Né? Agora, uma coisa eu tenho tranquilidade, eu sempre fui muito, muito leal ao meu partido. Apesar de que essa eleição de 2004, alguns companheiros tiveram uma leitura diferente, mas eu sempre fui muito leal, porque a nossa coligação na época do Sr. Donilo, ela foi aprovada por unanimidade dos convencionais. Então, o momento, se era para alguém ter descontentamento, deveria ter sido na convenção. Mas tudo bem, é democracia. E se tem uma coisa que eu admiro e respeito, é a democracia. Aí, São Lugero foi bem encaminhado, sem problema algum. Mas hoje a gente quer retornar a esse cenário. Por se sentir mais maduro, por sentir que o meu trabalho ficou pela estrada, eu quero complementar esse trabalho e esse legado, e por gostar da atividade política. De estar participando, ajudando as pessoas, contribuindo, etc. E tal. E hoje, assim, a minha advocacia me coloca numa condição, depois de 22 anos, de uma estabilidade, uma certa tranquilidade, de poder dedicar mais tempo às atividades políticas, se é que eu conseguir passar pelas urnas, né, do que eu tinha antes. E antes eu já fazia bastante. E está aí para ajudar. Então, podemos ter a Aurivan como um candidato a prefeito, a vice-prefeito, independente. Tudo vai depender da aprovação do partido que eu estiver militando.
Vou respeitar a decisão do partido. Se o partido disser, você não tem mais chance, não deve ir, não tem problema, eu vou estar ajudando. Se o partido disser, nós temos na frente o João, e se o João não quiser, vou eu. Tá? Vou estar à disposição, vamos lá. Como você avalia hoje a administração Voneíba? É uma administração positiva, muito positiva, não há dúvida alguma. Sim, isso seria tapar o sol com a peneira no popular e querer falar o contrário. Agora, isso não descredencia quem quer vir para chegar a um comando do máximo do município para contribuir. Ainda mais do que já está sendo feito. É possível? É possível. Sempre é possível voos maiores. O Fernão Capelo Gaivota já desenhava isso, né? Sempre é possível alçar voos maiores. Está bom? Dá de melhorar? Dá de melhorar. Como depois, em qualquer esfera, dá para melhorar ainda mais? Dá para melhorar ainda mais. Mas assim, o que eu tenho sempre uma vírgula, quando a gente fala em questão política, é que é necessário uma alternância de poder. Isso oxigena. Não estou desmerecendo de maneira alguma o trabalho que está sendo feito. Pelo contrário, estou elogiando o trabalho. Mas eu entendo que é produtivo uma oxigenação, uma renovação, uma alternância de poder. Isso é positivo. Olha, Ivan, nosso tempo acho que estourou um pouquinho. Agradeço muito você aqui. Acredito que podemos marcar outra oportunidade, porque temos muitos assuntos que podem ser debatidos, podem ser explanados até para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, nossos leitores conhecerem um pouquinho mais, não só do Aurivan, mas como da política, como do jurídico, que é muito interessante. Isso abre um pouco a mente e traz um pouquinho de informação correta, com conteúdo para os nossos leitores. Agradeço muito a tua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu lembro que eu te conheci quando tu tinha 12 anos. Era um moleque, né? Tinha cabelo ainda. Tinha cabelo ainda. E assim, a vida é essa, né? Então, estamos aí hoje, 22 anos depois, estou aqui tendo a grata satisfação e a honra de ser entrevistado pelo guri que eu conheci. Sabe, te desejar muito sucesso, muita felicidade, e você é merecedor de ter chegado onde chegou, mas continua. E eu, a hora que for chamado, estarei aqui novamente. Obrigado, Aurivan. E você curtiu, então, Cara a Cara com Aurivan Marcos Simeonato. Continue acompanhando www.reportersul.com.br. Até a próxima.